Então, estamos aqui, né? Está aí o Hugo. O Hugo é um artista, um designer, né, que mora em Trancoso. O Hugo é ligado ao candomblé, não? Não, eu não tenho religião nenhuma, mas eu tenho uma admiração muito grande pelos fundamentos do candomblé. E o Olívio, ele é Guarani, mora ali ainda mora ali perto de Parelheiros? Não, no momento eu não estou mais morando aqui na aldeia. Eu estou provisoriamente em Osasco por uns dias, né? E daí eu vou mudar para outra aldeia. Tá. E o Rony e eu somos, né, Marcelo, somos participantes de uma comissão ligada ao ecumenismo e à diversidade religiosa dentro da Diocese de Bragança Paulista. Posso começar pelas fotos do Hugo, que já estão na mão? Pode começar. Você não quer melhor já que eles se apresentam? Se apresentem, quer dizer? Pode ser. Aí depois que faz a apresentação, eu ponho as fotos. Quer começar, Hugo? Bom, posso começar então. Como o Marcelo já falou, meu nome é Hugo França, eu sou um artista, escultor e designer. O meu trabalho vem da floresta, eu uso o resíduo florestal, ou seja, árvores mortas, e transformo isso no que eu chamo uma escultura mobiliária. O trabalho tem uma conotação sustentável, eu uso ele como uma ferramenta para levar a educação ambiental para as pessoas. Basicamente, são esses os princípios que regem o que eu faço. Beleza, Hugo. Obrigado. Olívio? Então, eu sou Olívio de Pé, eu não sou escultor igual esse grande mestre aí, mas a minha cultura é escrever, né? Porque eu desde pequeno escrevo, eu comecei a escrever em 1984, eu sou natural do Paraná, e acreditei desde pequeno que a literatura nativa, escrita por povos indígenas, é muito importante porque a gente vai trazer uma nova mudança na mentalidade da sociedade, porque desde Pero Vaz de Caminha se escreve sobre os povos indígenas, então o não indígena sempre escreveu a visão dele sobre nós. E por coincidência, eu recebi um livro essa semana de uma mulher Juiz de Fora, Minas Gerais, uma tese de mestrado, agora virou livro, e essa obra fala isso que eu sempre comento, né? A importância do índio escrever, e ela escreveu uma tese muito boa, onde ela fala sobre a visão do índio, que é o índio escrevendo, não indígena, que por mais que você escreva em defesa da causa indígena, sempre vai ser a visão dele. Então, José de Alencar pode falar que está defendendo o índio, Gonçalves Dias pode falar que está defendendo. Então, mas a mesma coisa é que é a visão dele, é a visão de José de Alencar, não é a visão do índio. Então, por isso eu acredito que nós indígenas, escrevendo a literatura nativa, vai trazer uma mudança, que é mostrar uma realidade diferente do nosso sofrimento, porque quem não sofre não sabe o que é sofrer. Eu trabalho com uma espécie de árvore que é 95% da minha produção, que se chama tequi vinagreiro. Essa é uma espécie muito importante e bastante desconhecido até na literatura botânica brasileira. O tequi vinagreiro é uma árvore que só ocorria porque ela tem um nível de extinção bastante elevado. Eu mesmo conheço aí em torno de 15 árvores de tequi vinagreiro vivo. E ela era a árvore que servia para os índios pataxós entalhar suas embarcações, ou seja, ela tem características bastante diferentes das outras madeiras, e é a árvore que tinha maior longevidade em floresta tropical. Ela chegava na idade adulta, digamos assim, com 200 anos e podia viver até 1.200 anos, né? Para vocês terem uma ideia, a média
de idade em floresta tropical é de 400 a 800 anos no máximo, né? Então, essa imagem aí é da galeria que eu inaugurei recentemente aqui em Trancoso, e essa peça que está no primeiro plano aí não é o Pequi Vinagreiro, mas sim a Braúna, em São Paulo chama Baraúna, e também popularmente pau-ferro, que é a madeira mais dura que a gente tem no bioma brasileiro. Ela, é uma raiz, a cor dela, isso é uma raiz esculpida, exatamente. Né? Ou seja, isso aí, toda essa escultura, ela saiu debaixo da terra de uma árvore que foi cortada já há muito tempo, pelo menos aí há 50 anos. E então essa é a minha matéria-prima, né? A gente resgata isso, né, em áreas de mata e áreas que foram desmatadas. E esse caminhão Moon, que é uma das minhas principais ferramentas, a gente recolhe esses resíduos de áreas bastante difíceis, né? Coloca num pátio que nós temos aqui em Trancoso, e a partir dessas formas a gente vai elaborando o que fazer. Esse banco é muito interessante, ele está lá no Museu em Inhotim, onde eu tenho 130 peças, e esse é o banco de uma peça só mais pesado do mundo. Digo mais pesado porque eu não encontrei na internet outro mais pesado. Ele pesa 25 toneladas, esse banco, e feito a partir de um pequi vinagreiro que eu acredito que possa ter até mais de 1.200 anos, né? Ou seja, isso tem um valor arqueológico, né? Porque a gente resgata essa madeira desses lugares, né, dentro de um processo arqueológico mesmo, com todo cuidado. Isso aí é um exemplo de uma outra peça lá que está nos jardins de Inhotim, né, feita de uma raiz de braúna, do pau-ferro. Essa é a cor natural dela, né? Inhotim é o Parque de Belo Horizonte, né? Inhotim é um museu de arte contemporânea a céu aberto, que está entre os 10 museus mais importantes do mundo, e que tem um jardim tropical, o mais importante que eu imagino que deva ter, porque é uma coleção de palmeiras incríveis, e enfim, né? Esse também é uma outra peça lá que está no museu, né, feito de pequi vinagreiro também. Esse banco aí tem 27 metros de comprimento, que também é uma raridade, né? As pessoas também sempre me perguntam se essas peças foram feitas lá, mas não, foram feitas todas aqui na Bahia e levadas para BH. Este museu ele fica mais ou menos a 1h30, 2 horas de Belo Horizonte, né? Eu estive lá, inclusive, há uma semana atrás. Fica ao lado de Brumadinho, onde teve aquela tragédia muito grande, né, da Vale. Inclusive, eu estive lá a convite da Vale, porque eles estão fazendo agora um memorial em homenagem às vítimas do acidente, né, se é que se pode chamar de acidente. E eles estão querendo que eu faça uma escultura com as árvores que eles estão retirando dessa área de lama que foi imoldada. Então, eu estou fazendo um projeto para uma escultura nesse memorial em homenagem às vítimas que a Vale está fazendo. Então, ver que consegue achar lá, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas para tirar o ouro, eles precisam colocar uma pedra que tem pequena. Eu tenho até essa pedra aqui em casa. Eles destroem a pedra quimicamente. Então, tudo que entra isso tudo ia para o lixão deles lá. E quando entra qualquer material orgânico no meio disso, ele é consumido imediatamente, né? Então, se perdeu tantas vidas, tantos corpos que não foram achados nem os ossos, né? Então essa bagunça química aqui, do lobo, né?
Exatamente, isso, quando você vê isso ao vivo lá, como eu vi ali uma parte, porque esse memorial está sendo construído na frente aonde essa barragem caiu, rompeu, né? E já está assim, né? Já tiraram muita coisa, mas é uma vista tocante, enfim, uma situação Horrível. incrível, e você vê que o estado de Minas Gerais, essa região de serra aí, ela é cercada de barragens e o risco de rompimento, na verdade, é uma coisa iminente, porque existem várias que estão comprometidas. Enfim, a gente pode ter essa questão desagradável a qualquer momento novamente. Aí. Né? Inclusive tem algumas abandonadas, de empresas que captaram, Exatamente. foram embora e deixaram as barragens abandonadas. Agora, nessa questão dessa peça aí que você está fazendo, que está sendo... Isso é como chega para vocês? Desculpe, eu não entendi. Essa peça é uma raiz, né, que a gente está esculpindo agora no momento, né? Enfim, essa raiz ela vai para o ateliê, a gente seleciona lá, né? E aí o meu processo de trabalho eu vou desenhando, eu vou marcando com giz os cortes, né? E o operador de motosserra vai cortando e a gente vai descobrindo essas formas, né? E, enfim, na verdade, o trabalho é um trabalho abstrato, né? A ideia, por exemplo, isso aí já é a matéria-prima chegando. A ideia é usar as formas, né? Que a árvore, durante o período de vida, né? Esculpiu na natureza, né? Por si só. E depois de morta, então, a gente pega essa matéria-prima, e essa morte ela vem por vários motivos, né? Pela ação do homem ou pela idade da árvore, porque as árvores também morrem, né? E elas também precisam ser retiradas da floresta, né? As pessoas também não entendem muito esse processo, porque a floresta ela funciona melhor com a retirada das árvores mais velhas, né? Ou seja, se o homem cuida corretamente da floresta, ela não precisa ser aniquilada, derrubada, ela pode fornecer madeira, né? E você pode conviver com isso, né? Que a gente ainda insiste, né? E a cometer esse crime contra o meio ambiente, né? A gente está hoje lá. Às vezes as pessoas estão preocupadas com a derrubada de uma árvore ali ou aqui, quando a gente está destruindo o bioma mais importante que a gente tem no planeta Terra, né? Que é a Amazônia, e um bioma muito frágil, né? Porque a Mata Atlântica, esse bioma e essa faixa de Mata Atlântica que a gente tem no Brasil, ela tem uma força, né, e uma energia muito maior e uma terra muito melhor do que a Amazônia, né? Que a Amazônia ela já foi um oceano. Então, você cavar ali, às vezes, meio metro, 1 metro, você encontra areia. Ou seja, a Amazônia, se a gente não cuidar, se a gente continuar a fazer o que nós estamos fazendo, literalmente nós vamos ter um deserto lá em breve. É mais fácil da questão da Mata Atlântica. É mais frágil que nós imaginamos, então. Muito mais, muito mais. Para você ter uma ideia, por exemplo, quando se tira a floresta e planta pasto na Amazônia, o pasto dura 5 anos, depois nem pasto mais dá. Então, essa questão, e, por exemplo, uma das coisas gravíssimas na Amazônia também, que completamente ilegal, mas com o aval dos políticos e do governo, é o garimpo, né? Ou seja, a Amazônia é uma terra completamente sem lei, explorada completamente incorretamente, e, enfim, é uma situação, né, completamente absurda, e principalmente
do ponto de vista dessa extrema-direita que a gente tem hoje governando o nosso país, né? O que eu tenho visto, o Olívio talvez possa... pelo menos, o que eu tenho ouvido é o seguinte, que se você põe um indígena no local desmatado, em 25 anos você tem uma floresta ali, não é? Mais ou menos assim? Porque eles cuidam. Muitos anos, não precisa tanto. 10 anos já então é muito interessante. Como a gente teve uns probleminhas de áudio na primeira gravação, eu resolvi regravar uma parte da entrevista onde o Olívio fala dos livros alguns dos livros que ele publicou. Tem mais de 20, né, Olívio? 22 livros. São 22 livros, mas a gente vai falar de alguns deles, e é claro, a gente depois vai colocar na apresentação, vai colocar o telefone dele e a forma que tem para se comprar os livros dele, né? Então a gente vai começar a falar. Ele me mandou algumas fotos e é interessante, eu quero só ouvir ele falar um pouco dos livros dele. Então a gente vai falar daqueles 4 livros que a gente já tinha gravado. Tá bom, Olívio? Tudo bem. Eu vou desligar o meu microfone para não dar interferência. Tá. Então fique à vontade aí para apresentar. Vamos começar com esse. Isso, então, eu vou falar desse livro que está na imagem, O Presente de Jati Jaterê. É um livro que está em português e guarani, a tradução foi feita pelo meu filho, é o cantor de rap, Economia MC, ele também é tradutor de livro. Esse livro, ele é muito bom porque eu tento mostrar a história do Saci na visão indígena, porque às vezes os brasileiros não sabem que houve uma história. Na época da escravidão, os negros, eles amarravam o rabo de cavalo, faziam um monte de coisa para vingar o senhor de engenho. E nisso, no outro dia, o senhor de engenho ia castigar os negros. E daí os negros falavam que não era eles, quem fez aquilo foi o neguinho de uma perna, que ele é bagunceiro, não sei o que, foi uma forma deles se defenderem. E só que eles pegaram o nome indígena e jogaram no personagem, que chama Jati Jaterê. Só que as pessoas não conseguiram pronunciar certo, e no lugar de falar Jati, falou Saci. E no lugar de falar de Jaterê, usou a palavra pererê, que no Guarani a palavra pererê é um palavrão, né? Então esse livro ele é muito bom para tentar mostrar o personagem, ele é o protetor da floresta. E esse protetor da floresta, a gente fala até os dias de hoje, ensina as crianças, né, desse personagem, qual é a função dele, porque sempre a gente tem as crenças, e através das crenças a gente educa as crianças ensinando a verdadeira história do povo Guarani. E o personagem de Jati Jaterê é falado até os dias de hoje, né? Então é um livro belíssimo, que quem quiser comprar pode entrar no site da editora ou no Facebook, Panda Books. É um livro muito bom para trabalhar com as crianças, né? Porque as crianças precisam aprender essa nova visão do Saci na visão indígena. E tem uma coisa, né? O que a gente chama de a lua, para vocês é masculino, né? Isso, porque o Jati, ele na verdade quer dizer o lua, porque é masculino. Porque na verdade Jati é irmão do Quaraú, que é o irmão dele, que é o Sol. Então o Sol e o Lua são gêmeos, eles são irmãos. Então na cidade o povo tem costume de falar Lua, porque vem com o pensamento do Ocidente, que eles têm costume de falar a Lua, né? Então essa é uma diferença que as pessoas precisam saber, né? Então muitos no Brasil não têm essa noção da cultura indígena. E ali nós temos outro livro, que é muito bom também, um livro muito gostoso de ser lido, tanto para jovem, criança, ou adulto, chama A Mulher que Virou Urutau. O urutau é uma ave que os brasileiros também não conhecem, é uma ave brasileira e ela está em extinção, porque são poucas que existem no Brasil, né? E essa ave, ela recebeu um castigo do Lua, do Jati, porque essa índia achava muito bonito olhar à noite do Lua e falou que estava apaixonado por Lua e queria casar com ele. Daí ele se transformou num velhinho e desceu na terra, né? E nisso o Lua queria fazer um teste nela para ver se gostava mesmo.
Só que quando a Índia viu o Lua, daí ficou decepcionada, né? Porque viu que ele era um velhinho, que não era bonito, e daí não queria casar com ele. Só que daí a irmã dele não ficou como ela, pensou diferente, falou assim, nossa, você é trabalhador, eu acho que você tem que ser valorizado. Então essa visão, né? E daí o Lua casou com ela e foi embora. Só que antes de ir embora, ele deu um castigo para essa Índia e transformou ela em Urutau. Então, sempre na época do verão, a gente escuta o canto do Urutau, que é um canto de choro. E essa Índia, que se transformou em Urutau, ela olha para o alto e vê sempre o Jati, na época de lua cheia, e ela vê a irmã dela do lado, e daí ela chora. Então, por isso que é um canto de choro. Então, é uma história muito gostosa no mundo guarani, que as pessoas gostam muito desse livro, que ele tem muito, assim, forma de educação, forma de conscientização, uma forma de mostrar a questão do preconceito, que não deve existir, né? Então, por isso, esse livro é muito bom e tem várias escolas do Brasil, né? Porque uma vez o MEC comprou e distribuiu para todas as escolas do Brasil. Então, nas escolas municipais, estadual, você pode encontrar esse livro. E quem quiser comprar ele, também pode entrar no Facebook, procurar a editora Panda Books e vai comprar esse livro, que é um livro muito bom para ser estudado. Já esse livro, Kunumim Guarani, esse livro ele é muito bom também, está sendo muito bem trabalhado aqui em São Paulo, principalmente nas escolas particulares, né? Porque as escolas gostam muito desse livro e a gente já deu muita palestra, e quando a gente chega lá na escola e as pessoas mostram o livro, então a gente fica muito emocionado de saber que esse livro está aí. Esse livro não é meu, esse livro é do meu filho, que é o cantor de rap, que eu tenho um filho que ele é escritor, e também é cantor de rap, que ele canta rap em Guarani. E o nome dele é Verade Guacamirim, mas ele é conhecido no Brasil como Kunumim MC. Então, quem quiser procurar esse livro, entra no Google, que é da Panda Books também, pode comprar direto com a Panda Books, e no Google você vai ver esse livro, e também se você digitar no YouTube, Kunumim MC, você vai escutar as músicas dele, né? Que ele é um cantor, hoje ele é conhecido no Brasil, né? Inclusive, podem ouvir vários vídeos dele, e ele está para gravar o terceiro disco dele agora, até o começo do ano que vem está saindo o terceiro disco dele, e também para esse ano ainda está para sair um documentário junto com outros cantores indígenas do Brasil, com o DJ Alok, né, que o Alok convidou meu filho para gravar uma música com ele, né, e vai ser muito bom, porque vai ter parceria de outros indígenas cantores, como os Runicunha, lá do Acre, os Cariri Chocó e outros povos que vão estar junto nessa nova gravação também, que vai ser muito bom para os brasileiros escutarem as músicas indígenas. Já esse livro aí, ele chama 500 Anos de Angústia, é uma publicação independente, eu vendo ele particularmente, né? Mas também quem quiser pode entrar no Amazon e tem ele digital, pode comprar ele também direto com eles, né? E também alguns, quando quiser comprar comigo, é só entrar no meu WhatsApp. O meu WhatsApp o DDD é 11 998 45 9268. Quem quiser comprar livro comigo, eu tenho de vez em quando alguns para vender, e daí é só entrar em contato comigo e a gente passa o número do Pix e daí a gente manda pelo correio, né? Estou fazendo sempre isso, né? Porque sempre tem gente que quer comprar direto comigo, porque às vezes eles querem um livro autografado, né? Que às vezes da editora vai direto, né? Então comigo às vezes vai autografado, porque a assinatura não é muito bonita, mas pelo menos vai assinado lá o livro de pé, né? E esse livro é um livro de poesia. Eu comecei a escrever em 1984, são muitos anos de história, e eu comecei também escrevendo naquela época poesias. Comecei a escrever romance, poesias e depois contos. E a poesia é uma forma da gente se defender também, para mostrar o nosso desabafo, né? Então, esse 500 anos foi um desabafo que, quando foi comemorar os 500 anos, no ano de 2000, eu fiquei revoltado quando eu fui dar o nome do livro, né?
Daí eu falei, não, mas se os brancos estão comemorando agora 500 anos do Brasil, para nós a gente não tem o que comemorar, então para nós é uma tristeza. Então eu dei o título de 500 anos de angústia, né? E é um livro poético, muito gostoso, que até hoje eu publico ele sempre independente, para poder vender para o público, né? Porque a gente sabe que às vezes as editoras não têm interesse em publicar textos ou poesias críticas, e a gente vai e publica independente e vai vendendo para aquelas pessoas que gostam de ouvir um pouco de verdade, né? Depois eu tenho esse livro aí chamado Literatura Escrita pelos Povos Indígenas. Esse livro também é um livro publicação independente, eu também vendo ele pelo correio. Esse livro é muito bom porque muitos universitários que fazem mestrado sempre me procuram e falam que quer esse livro, que eles querem estudar esse livro para ter uma noção da importância dessa literatura, né? Porque a partir dos anos 80 começam a surgir os escritores indígenas. E hoje nós estamos com vários indígenas escritores e abriu mais espaço na publicação, as editoras começaram a se interessar mais, e com a Lei 11.645, ela facilitou muito que os professores começaram a se interessar. E é muito importante os professores estudarem livros de autores indígenas para ter uma noção diferente, porque a literatura nativa, ela tem uma visão diferente, é nós falando o nosso pensamento, que é diferente de você pegar José de Alencar, Gonçalves Dias, que eles escrevem o pensamento deles, não é o pensamento do indígena. Então, por mais que ele fale que está defendendo a causa indígena, mas é a visão dele. E nessa visão dele sempre tem coisas que não é a realidade do povo indígena. Então, por isso, o José de Alencar, por exemplo, ele cria uma ficção de como tem que ser o índio. Ninguém tem que criar a ficção como que nós temos que viver. A gente vive do nosso jeito, como que a gente pensa e como que a gente quer. Então, assim é a literatura nativa. Nós escrevemos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente pensa. Então, por isso é importante as pessoas, professores, trabalharem com autores indígenas, porque eles vão aprender muita coisa da cultura indígena, porque cada povo no Brasil é diferente. Nós temos mais de 300 etnias, e cada povo tem seu costume, seu pensamento, suas ideias. Então, esse livro é muito bom. Então, aos universitários, quem quiser é só procurar no meu WhatsApp, como eu falei aí, DDD 11 998 459268. E daí, compra direto comigo e a gente manda pelo correio. Então, esse livro é gostoso, muito bom. Olha, é uma pena porque essas colocações do Olívio vão dar algo, né, vão dar um debate uma outra conotação. Dá uma outra conotação. Olívio, você está falando uma coisa super importante. A gente tem que reescrever a história do Brasil. A história que eu aprendi, na verdade, vou te dizer que é menos de 50% verdade do que eu estudei na escola. E o que a gente tem e o que a gente não reconhece por exemplo, a gente tem uma história escrita pelo ponto de vista do opressor, né? A gente justamente não tem o ponto de vista do oprimido, porque, sabe, o opressor ele não se coloca na pele do oprimido. Então, essa história é mentirosa, né? Essa história foi contada pelo opressor. A gente tem que saber da história contada pelo oprimido, né? Então, isso que você fala, e o seu ponto de vista, e o ponto de vista do oprimido, do índio, do branco, hoje até do artista, que é oprimido também, eu também, pelo meu ponto de vista de diagnóstico de ateu, também sou discriminado, né? E bastante. Pelo ponto de vista do homossexual, enfim, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente está restringindo. Eu acho que o mundo está restringindo esse ponto de vista do oprimido para valorizar o ponto de vista do opressor, né? Então, 1500, com a invasão, começou a primeira escravidão, começou a escravizar os povos indígenas, e os livros de história não mostram isso.
só fala que a escravidão começou com a chegada dos negros, é mentira. Porque a escravidão começou em 1500, os índios foram escravizados, né? Então, os portugueses chegaram aqui, vieram sozinhos, sem mulheres, então houve muito estupro, muita violência. Então, é uma coisa triste, porque os indígenas sofreram um século na mão dos portugueses. E daí, com o passar do tempo, é que eles vão trazer os negros como escravos, né? E daí o índio fica desvalorizado, e daí começa o negro a ser valorizado no sentido de compra. Então, isso é uma coisa assustadora que os livros de história não mostram. Então, por isso que é importante hoje a live, para a gente falar as verdades, né? E tem uma coisa interessante que o negro não tem, mas o índio tem. O indígena, se não é para viver o estilo de vida indígena, ele acha melhor morrer. Né? Que é o que aconteceu agora com os Caiovás, né? Alguns anos atrás, quando eles foram para viver, colocaram eles para viver na beira das estradas, né? E o aumento de suicídio foi muito grande, né? Sim, porque foi uma coisa que chocou a sociedade inteira, né? É uma coisa assustadora, porque daí por isso que usa o termo de falar que o índio é vagabundo, porque o índio fugia dessa escravidão, e daí os caras falam assim, o índio não gosta de trabalhar, daí foi atrás dos negros. Não, o negro também não queria trabalhar, ninguém quer ser escravo. Escravo ninguém gosta. Então, foi uma coisa absurda essa escravidão, porque com o índio não deu certo por muito tempo, porque foi os 100 anos de escravidão. Só que daí começa a usar, falar que o termo que o índio era vagabundo, que o índio não gostava de trabalhar. Bom, ninguém gosta de escravidar. Então, por que vai falar isso, né? Então, esconde a história e daí fala que o negro era diferente. Mas não é, foi uma forma massacrante, né? E os bandeirantes viviam caçando índio, e na época era muito difícil caçar o índio, porque o índio escondia nas florestas, era mais complicado. Então, era mais fácil eles ir na África trazer os negros do que ficar procurando o índio na floresta, né? Então, esse livro é muito bom, procurem na editora Urutau, que vocês vão gostar. Vai ter história dos bandeirantes, tem muito assunto ali envolvido nessa questão, né? Então, por isso que nós, indígenas, desde 1500, a gente vive na luta. Inclusive, agora, nesse mês de agosto, os indígenas estão indo para Brasília, né, porque vai ter um grande manifesto lá, em defesa lutar contra essa lei PL 490, que é uma lei que o governo quer incentivar os ruralistas cada vez mais para lutar contra a gente, porque a demarcação ela está difícil, e com essa lei vai ser pior. A gente está sofrendo muito, porque estão querendo incentivar garimpeiro a invadir terra, fazendeiro invadir a aldeia. Então isso é uma coisa assustadora, porque mesmo com a lei de proteção, a gente sofre perigo. Agora imagina uma lei que vai defender os ruralistas. Os ruralistas, eles prejudicam o país, porque só eles estão ganhando. Está acabando com o oxigênio, porque onde tem índio, tem floresta. Onde tem ruralista, só tem soja. Então, o brasileiro tem que pensar nisso. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, de pandemia, e a pandemia, eu posso jurar para todo mundo que a culpa não é dos povos indígenas. A culpa é dessa destruição que estão fazendo com o mundo. Tem que parar de destruir a floresta, porque a floresta ela é o oxigênio do mundo. Ela que traz a solução para nós vivermos. Sem oxigênio, sem floresta, os rios vão sofrer as consequências, né? Aquecimento está aí. Então, é melhor valorizar os povos indígenas, mesmo que chama a gente de vagabundo, mas onde tem vagabundo, tem floresta. Onde tem trabalhador, tem destruidor, né? Que é os ruralistas, que quer só plantar soja e criar gado, né? Então, por isso eu fico preocupado com isso. Inclusive, há 2 meses atrás, teve uma manifestação em Brasília, em junho, e os indígenas foram lá lutar contra essa lei que era para ser votada, e não foi votada, deixaram agora para agosto. E, por coincidência, tinha uma indígena lá chamada Jovina Arangá, que é do povo Caingangue. Ela mora lá na aldeia Cacaneporã, que fica na região de Curitiba, e ela está sempre, é uma grande ativista, está sempre lutando pelos povos indígenas, pelos parentes. E no dia da manifestação, as polícias atacaram os povos indígenas lá, e muito tiro de borracha, e essa índia sofreu um tiro, onde sofreu muitos gases, que afetou ela, e ela desmaiou, caiu, e ela está indo agora de novo para Brasília. É uma grande guerreira. Inclusive, para quem não conhece ela é uma escritora também, ela é uma poetisa, ela escreve poesias. Inclusive, o meu novo livro que eu vou lançar agora
Era para lançar em outubro, mas foi adiado para o começo do ano que vem, pela editora Persona, lá de Curitiba. E vou escrever um romance, eu vou publicar um romance, inclusive o romance é em autoria com ela, né? Então essa Jovina Arencar vai lançar um livro comigo, um livro de romance, e também ela é poetisa. Logo a gente tá sair, ela vai publicar livro de poesia também. Então eu espero que os brasileiros possam conhecer o trabalho dela, porque as pessoas têm que conhecer o trabalho das mulheres, que as mulheres também são guerreiras, estão sempre na luta, né? Então, em homenagem a Jovina, a gente manda um grande abraço para ela, porque a gente sabe que ela vai estar em Brasília lutando e não para, porque as mulheres estão cada vez mais fortes, sempre lutando em defesa dos povos indígenas, junto com os homens de várias etnias nesse país do Brasil. É isso aí. Então, só queria ver se você falava algumas... Bom, você já falou muitas palavras que para a gente são importantes, né? Mas uma palavra de despedida e de... para que as pessoas se animem, para que as pessoas entendam também que a nossa luta não é uma luta... como é que é? É uma luta de paz, não é uma luta de... A gente sabe que não adianta matar o branco. Sim. Agora, nós estamos colocados num planeta onde todo mundo tem que comer, né? E a única forma da gente conseguir que todo mundo coma é com solidariedade, com fraternidade, e também entendendo que o que acontece com o indígena tem a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com todo mundo. Né? Todo mundo é impactado por isso, né? Então, algumas palavras para terminar a nossa conversa, né? Então, para encerrar, eu agradeço o convite por ter me chamado, né? Porque a nossa luta é uma luta de paz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente depende da floresta, então a gente quer as terras para que nossas crianças possam crescer tranquilo. E quando a gente está na aldeia, na floresta, a gente está trazendo oxigênio para o mundo, e o mundo está precisando disso. Porque a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que plantar, mas os ruralistas, eles podiam ser menos egoístas e usar a terra, porque as pessoas, você chega numa fazenda de 100 alqueiros, às vezes você não encontra uma floresta, uma árvore. Então, você pode dividir uma floresta numa aldeia, uma fazenda de 100 alqueiros, por que ele não deixa 30% de floresta? Então, se cada fazendeiro fizesse isso, o mundo estava melhor. Mas eles pensam só no lucro, então isso é ruim. Então, nós lutamos de uma forma diferente, que a gente luta pacífica, luta de paz, de cântico, onde a gente vai fazer nossas manifestações. Porque a gente não quer guerra, porque a gente sabe que a gente é a minoria, nós somos pouco. Então, a gente quer, através do discurso, conscientizar a sociedade que todo mundo pode viver, o índio, o negro, pobre, rico, numa igualdade junto, não precisa um querer massacrar o outro. Então, nossos atos são sempre assim. Então, é importante que as pessoas valorizem as comunidades indígenas, porque nós também temos muito a ensinar e temos muito a mostrar para a sociedade que tudo que tem do Brasil vem dos povos indígenas, desde os remédios, desde do que se come, porque há muitas coisas que se come no Brasil se aprendeu com os povos indígenas, desde o amendoim, desde o guaraná, desde o chimarrão, desde tapioca, desde a pipoca, desde o milho, desde do curau, desde a pamonha, tudo isso vem dos povos indígenas, né? Então nós também temos que ter mostrado o nosso legado que está aí. Brincar de bolinha de gude vem dos povos indígenas, brincar de peteca vem dos povos indígenas. Então tem muita coisa que vem de nós. Então eu agradeço, e quem quiser entrar em contato comigo, depois pode falar comigo, que a gente explica como fazer para comprar o livro, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Você também faz palestra para a escola, né? Isso, também dou palestra em escola. Por enquanto, esse ano, por causa da pandemia, a gente está fazendo tudo por live, né? Nova mudança no mundo, né? Mas a gente está conseguindo fazer as coisas aos poucos e não estamos parados. Estou fazendo live sempre. E, se Deus quiser, o ano que vem, essa pandemia acabar, e daí a gente andar pelo Brasil afora aí para poder conversar com as escolas, explicar sobre a literatura, a importância que tem. A igreja tem esse reconhecimento. E uma coisa que a gente está tentando implantar dentro do mundo, primeiramente dentro da Igreja Católica, é a civilização do amor.
A E essa civilização do amor. do amor. E a primeira coisa que a expressão do amor vai nos levar é o ser humano integral, que ele precisa ser respeitado em toda a sua parte. E dentro de respeitar e cuidar do ser humano integral, do cuidado integral do ser humano, nós precisamos também de implantar também a ecologia integral. Porque não existe uma coisa separada da outra. Não. E por isso que vem até de encontro com o trabalho que você faz, na verdade. Você só retira da floresta as madeiras mortas. Que ou o ser humano tirou, ou com a idade, que eu não sabia que as árvores tinham tempo para morrer. Descobriu o Brasil agora também, nesse exato momento. Né? E aí, então, você pratica a ecologia integral. Então, por isso que nós começamos estes vídeos, né? Por isso que nós começamos esse vídeo, porque o mundo, o Brasil principalmente, precisa entender a vida que nós vivemos do ponto de vista de outras pessoas que realmente fazem aquilo que tem que ser feito. É isso que eu queria aqui partilhar com você, entendeu? Uhum. Eu vi que a Márcia... Oi, Márcia. A Márcia Olá, Márcia, bom dia. A Márcia Bom dia. Por 15 dias gravar com a gente a outra parte. Então, não sei se o Hugo quer falar alguma coisa para a gente terminar. Porque eu trouxe a Márcia para falar um pouquinho, para as pessoas conhecerem o que a gente vai fazer na próxima gravação. Legal. Não, eu acho que, enfim, né, a questão técnica nos prejudicou um pouco. Eu acho que as questões que o Olívio colocou, a gente poderia ter debatido um pouco mais, né? E, enfim, eu compartilho bastante com o ponto de vista dele, né? Até porque eu me coloco aí nessa situação também como oprimido, né? Embora eu tenha uma vida, digamos assim, um padrão de vida bastante diferente de um oprimido, literalmente, né? Digamos assim, mais teoricamente, né? Mas nem sempre foi assim, né, Hugo? O Hugo já comeu pão que o diabo amassou já também, né? Eu ainda continuo comendo o pão que o diabo amassou, infelizmente, né? Agora de uma maneira, digamos, mais ideológica, mais conceitual, né? Porque eu nunca imaginei que ia chegar aqui com 66 anos e ver o que eu estou vendo, né, na humanidade, né, esse retrocesso humano, né, e ecológico que o planeta está sofrendo, né? Eu acho que a gente está vivendo esse retrocesso em vários aspectos, né? E eu não vejo que a gente está tendo uma tomada de consciência que seja tão forte quanto esse processo de desconstrução ou de desaparelhamento humano e ecológico que o planeta e o ser humano está sofrendo, né? Eu também não vejo, por exemplo, e aqui vai uma crítica, que as religiões, né, também estão atentas a isso, né? Eu acho que as religiões, de uma certa forma, têm uma postura conservadora e eu vejo que esse fundo negacionista também, né, vem dessa questão religiosa, né? E eu acho que essa desorganização mundial que a gente sofre, né, ela é de cunho, ela vem
dessa polaridade religiosa. Né? Por exemplo, talvez eu tenha ido um pouco longe demais pelo pouco tempo que a gente tem aqui, né? Mas a questão, por exemplo, quando a gente não consegue reconhecer, né, uma cultura de um indígena que está do nosso lado, uma cultura de respeitar uma cultura africana que está do nosso lado, né, ou de respeitar um posicionamento religioso, né, de um outro segmento, é difícil, né? É difícil. Eu vou um pouquinho mais longe, viu, Hugo? Nós brasileiros, em geral, nós somos muito defensores das causas nas mídias sociais. Particularmente dentro de nós, às vezes do nosso lado, nossa casa, a gente não faz isso, como você disse. Com certeza. E tem uma outra coisa. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele fala o seguinte, que ou mudamos ou morremos. Sim. Isso que vai acontecer, entendeu? E ele sabe quem é que está contra, e ele tem um grande grupo dentro da igreja querendo queimar. Tanto que ele não mora lá no Vaticano, né? Ele nunca, se tiverem que envenenar ele, como fizeram já com outros, vão ter que envenenar a turma toda da Casa Santa Marta, né? Então, é por isso que ele não mora lá, né? Porque ali ele está num lugar público, ali para pegar ele vai ter que pegar um monte de gente. Então, como diz Jesus no Evangelho, esperto como as serpentes e manso como as pombas. Mas é uma caminhada difícil. E é isso que essa é a proposta nossa. Quando você fala de desconstruir muro, é não desprezar o que já foi feito. Porque o material que existe é bom. Porque são as pessoas. Né? Mas é necessário construir pontes, é necessário construir novas formas. Acabar esse estranhamento. É por isso que eu quero trazer pessoas diferentes. A Márcia não é da Síria, ela é brasileira, mas ela foi criada dentro da igreja. É católica? Não, é ortodoxa. Ortodoxa. Na verdade, eu fui. Meus pais, eles eram ortodoxos e batizaram a gente na católica romana, porque era o que tinha, eles se identificavam mais, e depois, na vida adulta, eu voltei à igreja ortodoxa e fiz o crisma, né? Fui crismada na igreja ortodoxa. Eu fiz o retorno, vamos dizer assim, à religião dos meus avós. Então é sobre isso que a gente vai falar semana que vem, falar um pouco da... Ela não está envolvida nessa questão, talvez agora pela aproximação dela com pessoas, talvez ela trabalhe, que nem trabalhou nos refugiados sírios, né? Mas talvez apareçam os refugiados afegãos aí para você, né? Às vezes a gente vai se envolver nisso, mandar uns trabalhadores afegãos lá para o Hugo. Aqui para Bahia, pode mandar. Né? Mas aqui tem lugar para todo mundo. Tem trabalho, falta mão de obra. Então, a gente arruma uns sírios, que deve estar vindo gente lá ainda, né? Tá muito ruim lá, tá tudo destruído, né? Então, um pouco, ela não, faz tempo que ela foi, então ela não vai ser uma visão tão atualizada, tipo jornalística, entendeu? Mas ela tem uma visão da humanidade daquelas pessoas que não está disponível na nossa imprensa. Mas é legal, Marcelo, é legal porque assim, nós temos a visão que a mídia quer que nós tenhamos. E talvez a Márcia nos dê uma visão para realmente nós desconstruirmos a visão que a mídia tem. É muito importante para nós trazermos pessoas como a Márcia, como o Hugo, como o Olívio, para a gente desconstruir o que nós achávamos que estávamos certos. Vocês acham que, agora, uma pergunta antes da Márcia fazer a apresentaçãozinha dela, vocês acham que é legal trazer duas pessoas ou fica muito perdido?
O Hugo tem que dar uma história. Hugo. Não, eu acho que o que ficou perdido foi a questão técnica lá, que a gente não conseguiu. Eu acho que O microfone dele, né? Eu acho que dá um debate bom, eu acho. Eu acho que teria que ser duas pessoas é interessante, porque são dois pontos de vista, vocês atuam um pouco como mediadores, né, e fomentadores do debate, mas a questão técnica é que ficou ruim hoje. Daqui a 15 dias, então, a gente vai ter a Márcia e vai ter uma freira chamada Marceline, que veio do Benin, que é lá na Costa do Ouro, ali, abaixo do Saara. Uhum. Então é legal, porque lá, por exemplo, ela tem o pai dela tem 3 mulheres. Teve 3 mulheres. E agora o pai morreu e tá uma confusão na família, porque a segunda deixou mulher 3 tem o mesmo direito para a terceira, e tá uma bagunça. Estão tudo brigando. Então tem. E além disso, ela trabalha no Ceará com pessoal que tem terra pequena e tem um dono de terra que está matando as pessoas para conseguir comprar a terra deles. Então, os latifundiários. Um vizinho para comprar a terra dos outros 3, entendeu? Então, é a maldade humana. Assim, a gente tem que olhar para ela. Não adianta a gente olhar para o outro lado e fingir que ela não existe. Né? Mas, então, eu queria que a Márcia falasse um pouquinho assim, sobre ela, né? Sobre o que a gente conheceu, para a gente terminar e se preparar para o próximo encontro. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. E para mim é sempre um prazer poder falar sobre essas coisas, porque é isso que vocês falaram sobre a mídia, né? Esses muros são cada vez maiores e mais grossos, e a gente não consegue ver o lado de lá, né? E a gente ouve coisas do lado de lá, né? Como se fossem verdades, né? E a hora que a gente vai lá e tem a oportunidade de estar perto dos países árabes, ouvir os árabes, né? É muito incrível, assim, a diferença, né? Até em relação às guerras, quantas imagens falsas são vinculadas, quantos depoimentos e entrevistas falsas são colocadas ali na mídia, né? Porque a gente não conhece a língua, né? E a gente não conhece a idade daquelas imagens. Então, tem todo um jeito de construir um pavor coletivo, né? E um desconhecimento. Então, assim, eu realmente não tenho um estudo da parte geopolítica, eu realmente sei muito pouco sobre essas questões. Assim. Mas é simplesmente o fato de morar um período curto na Síria, mas eu fui 3 vezes, fui estudar, fiquei numa casa, comprei as comidas, quer dizer, eu vivia um cotidiano simples ali. Isso já me ajudou muito a sair aqueles mundos todos, né? E poder ouvir as pessoas. Eu acho isso mais importante, poder ver as pessoas e ouvir. Então, eu acho esse projeto muito lindo. E obrigada.